dia a todos, nós somos os alunos Bruno Henrique Dan Garcia e Breno Loyola Messalho e hoje nós vamos falar sobre corrosão galvânica. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é esse processo e por que ele é tão importante para a gente estar estudando ele de uma maneira tão específica. O processo de corrosão galvânica acontece quando eu tenho dois metais com a diferença de potencial eletroquímico maior que 0,02 volts, ou seja, eles têm vontades diferentes de oxidar. Esses dois metais são postos em contato na presença de espécies como a água e O2. Então eu tenho metais com diferente poder de oxidação ou vontade de oxidar em contato com água e O2. Então, essa corrosão vai acontecer perto da junção entre esses metais, né? E ela vai ser uma corrosão muito mais intensa do que a gente esperaria normalmente. Então, essa diferença de potencial, ela vai influenciar muito na velocidade com que a corrosão vai acontecer. Então, quando a gente está aplicando metais diferentes, é muito importante que a gente tenha isso em mente na hora de utilizar metais diferentes, porque a corrosão pode se amplificar muito. Então, nessa junção metálica, o que vai acontecer é que a gente vai ter claramente distintos um metal mais nobre e um menos nobre. O metal mais nobre vai estar polarizado catodicamente, né? Ele não vai tender a reduzir, até ele vai ficar até levemente protegido a corrosão. E o metal menos nobre, por sua vez, ele vai estar polarizado anodicamente e ele vai ter um potencial de corrosão muito maior do que ele teria normalmente. A corrosão dele vai acontecer muito mais rápida e de uma maneira muito mais intensa do que se esperaria se não tivesse esse contato metálico. Falando um pouco dos efeitos de como essa corrosão vai acontecer, aqui a gente propôs um caso sobre o mar, né, sobre debaixo de água assim, de uma placa de cobre com um parafuso de ferro. Então é importante ressaltar que esse processo ele é muito intensificado perto de áreas marítimas ou debaixo de água, né? Porque aí você tem uma presença de água e de O2 muito grande. Mas é importante frisar também que esse processo não ocorre só em áreas marítimas ou só em áreas costeiras. Ele ocorre em qualquer lugar praticamente, porque todo metal ele se mantém uma pequena camada de água, bem pequena, mas mantém uma camadinha de água que pode facilitar esse processo ocorrer. E o O2 também ele vai estar aqui na atmosfera, né? Então esse processo não ocorre só quando tem contato de água de chuva ou alguma coisa do tipo. A própria água no ambiente faz com que esse processo ocorra. Então eu tenho um parafuso de ferro, uma placa de cobre. O ferro ele tem um potencial, ele tem uma tendência a oxidar muito maior, então ele vai acabar oxidando aqui. E o cobre vai estar de certa forma protegido a esse processo. Beleza? Uma coisa que é interessante mostrar é que a proporção entre as áreas do catodo e do anodo, assim, né, do metal menos nobre para o mais nobre, influencia na velocidade desse processo. E quando a gente mexe nessa proporção entre as áreas, a gente consegue até evitar que esse processo ocorra, que vai ser falado mais para frente. Uma área catódica maior, que é a área anódica, facilita a ocorrência do processo, né? Se a gente pensar numa área anódica pequenininha, essa área ela vai estar querendo doar elétrons, né? Então, como a gente está diminuindo esse volume, deixando ela bem pequenininha, né? É como se tivesse um potencial, vamos dizer assim, aumentado, né? Então, os elétrons têm mais tendência a sair dessa posição pequena, com uma concentração de elétrons aqui, e ir para um lugar bem maior aqui que está querendo receber elétrons, né? E aqui fica claro também porque o contato metálico entre os metais é importante existir, porque os elétrons vão fluir de um metal para o outro. Então, se esse contato não estiver existindo, o processo não vai ocorrer. Então, o nosso caso de estudo vai ser entre cobre e ferro, né? Então, se a gente pensar, a gente pode imaginar o contato metálico entre esses dois metais aqui, com cobre e ferro. E o que vai acontecer é que o ferro, por ter uma tendência a oxidar maior, ele vai acabar doando os elétrons para o cobre e ele vai acabar oxidando, né? Esses elétrons, eles não vão reduzir o cobre, até porque o cobre está ao cobre zero aqui, ele não vai sofrer redução. O que vai acontecer é que esses elétrons, e aqui está a importância da água airada, vamos dizer assim, né, a água e do O2, esses elétrons vão reduzir essas espécies aqui, vão reduzir o O2 transformando em OH-. Então o cobre, por mais que ele seja muito importante para transferir os elétrons, ele não sofre a redução, vamos assim, propriamente dita, né? Então quem vai sofrer redução vai ser, vamos dizer assim, a água airada, né, a mistura de água e O2, e o ferro vai sofrer oxidação, né?
E aqui várias maneiras como o ferro pode oxidar, né? Formando hidróxido, é, solubilizando em água, né? De várias formas. Então, pessoal, indo mais para casos práticos, né? Falaremos aqui uns três exemplos. Então, um caso histórico seria com relação à Marinha Real Britânica do século XVII, em que naquela época os navios tinham um revestimento do casco do navio feito com chumbo. E aí eles perceberam que todos os parafusos feitos de ferro que se conectavam ali no casco do navio, eles sofriam uma corrosão muito mais rápida do que eles estavam acostumados a ver para esses parafusos. Então, depois de muita burocracia, eles conseguiram convencer a troca do chumbo pelo cobre, mas ainda assim, pelo que a gente viu também no caso de estudo, eles perceberam que alguns parafusos continuavam a sofrer a mesma rápida corrosão, enquanto outros não sofriam. Com relação a um caso mais notável, a gente vê a Estátua da Liberdade, que por fora ela é feita de cobre. Por essa razão, antigamente ela tinha uma tonalidade mais de bronze, e com o passar do tempo essa tonalidade foi se tornando mais esverdeada devido à oxidação, enquanto por dentro da estátua nós temos uma estrutura feita de ferro, que também, com base no nosso caso de estudo, a gente percebe que correria a corrosão galvânica. Esse caso específico foi consertado com uma reforma que eles utilizaram algumas ligas de teflon que separavam os dois metais. E o caso mais cotidiano seria alimentos, né, úmidos e salgados colocados em uma forma de aço. E aqui a gente colocou como exemplo a lasanha, né? Então, se esse alimento é colocado numa forma de aço e revestido por cima com papel alumínio, a gente percebe que ocorre também a corrosão galvânica, em que as folhas de alumínio são corroídas muito rapidamente, cedem, caem no alimento contaminando. Então, uma coisa muito importante, que foi o que explica a não corrosão de alguns parafusos nos cascos dos navios da Marinha Britânica, é com relação ao isolamento. Se a gente separa totalmente o anodo do cátodo, a corrosão simplesmente não ocorre. E isso pode ser feito tanto por uma separação física, como está na imagem, como se fosse uma plaquinha, alguma rosca, né, de um material isolante, ou ainda através da pintura. Aqui a gente vai ver algumas formas de como evitar esse processo de corrosão. Uma forma seria, como a gente já citou, aumentando a área anódica com relação à área catódica, a gente tem uma inibição desse processo de corrosão. Pintar ambos os metais, ou apenas o mais nobre, né, como a imagem reforça, a gente normalmente pinta somente o metal mais nobre, a fim de evitar custas, ou ainda isolar o contato entre os metais, como também foi feito. É uma das funções dessa pintura, mas isso também pode ser feito com materiais isolantes. Utilizar metais com nobreza muito próxima, já que a gente viu que a corrosão galvânica ela acontece justamente quando nós temos diferença dos potenciais eletroquímicos de mais ou menos 0,02 volts, né? Então, metais com uma nobreza muito próxima, eles inibem também esse processo de corrosão galvânica. E algum tipo de proteção anódica ou catódica, como por exemplo os metais de sacrifício, como essa imagem também ilustra, é uma outra forma de evitar a corrosão. Estou aqui fazendo uma ponte com os conteúdos que a gente também já viu anteriormente, uma ponte com um diagrama de Courbet, porque quando a gente conecta dois metais com nobrezas diferentes, a gente muito provavelmente vai ver a ocorrência da corrosão galvânica. Então a gente pode traçar um diagrama de Courbet dessa, entre aspas, né, liga formada pelos dois metais, essa junção formada pelos dois metais, de tal modo que analisando o pH da situação que a gente está lidando e a voltagem com que a gente também está lidando, a gente pode ver qual é a região mais estável. Então é por isso que o diagrama de Courbet também se torna uma ferramenta muito útil nessas situações, a fim de evitar a corrosão galvânica. Aqui chegou o nosso momento de revisão, para destacar quais são as principais partes da nossa apresentação, né? Com relação ao que provoca a corrosão galvânica, ela ocorre toda vez que a gente tem a junção, o contato de dois metais com nobreza, né, potenciais eletroquímicos diferentes. Então, em qualquer situação que isso ocorre, como a gente viu também, em que tem a presença de água airada, a corrosão vai ocorrer. Com relação ao efeito, né, o metal mais nobre, ele corrói mais lentamente, enquanto o menos nobre corrói muito mais rapidamente. É como se fosse um tipo de equilíbrio, né? O potencial, entre aspas, de oxidação do metal mais nobre, ele diminui, enquanto o potencial de oxidação
do potencial menos nobre ele acaba aumentando. É como se fosse quase uma compensação. Com relação à área também, a gente viu que para evitar o processo, a área nórdica tem que ser muito maior que a área catódica, o contrário é verdadeiro. As duas principais formas de evitar também esse processo de corrosão é isolando o contato ou utilizando algum tipo de metal de sacrifício. E o nosso caso de estudo, que foi a parte mais relevante da nossa apresentação, nos diz que o ferro é que acaba oxidando e a água airada é que acaba reduzindo. Dessa forma, é por isso que é essencial ter a presença da água. Nós agradecemos muito a atenção e o carinho de todos aí e desejamos uma ótima semana e um bom testinho aí para vocês.